então dos fatores de produção, certo? Acho que a gente começou e a gente finalizou na aula passada falando, né, dos fatores de produção, se eu não estou enganado, certo? É isso? Muito bem. Então, vamos dar sequência a partir dos fatores de produção, né? Então, basicamente são os recursos, né, envolvidos no processo produtivo, tá? Seja na produção de bens ou serviços, né? Então, eu vou projetar aqui para vocês onde a gente parou. Então, a gente tem basicamente, tá, de acordo com a economia, 5 fatores de produção, tá? Os principais aí que a gente tem que levar em conta e analisar. Todos esses fatores, como a gente já conversou na aula passada, eles são recursos escassos, tá? Então, eles têm como característica aí, entre eles, que são escassos e, por isso, eles devem ser geridos ou a gente tem que tomar um cuidado maior com essas questões, seja num último lá, que é a capacidade empresária, que a gente vai ver depois, através da motivação, né, do empresário querer investir, querer usar o seu recurso para algo produtivo, até a conservação de determinados recursos, como, por exemplo, os recursos naturais, que é o primeiro dele, né? Então, o primeiro fator de produção que a gente já adiantou um pouco na aula passada foram os recursos naturais, tá? Então, esse a gente pode chamar como a terra disponível para plantação, por exemplo, água, reservas de petróleo, de gás, são fatores criados aí pela natureza e utilizados para a produção de bens e serviços, tá? Então, também se fala que são todos os recursos naturais, como a terra, tá? Então, eu posso chamar esses recursos naturais como terra disponível. Por que ele é escasso? Porque a gente tem um limite. A gente viu, né? A própria política pública ela acaba limitando essa área disponível para plantio, por exemplo, quando nós temos uma delimitação da zona urbana e da zona rural no município. Então, ele é escasso porque a gente consegue plantar em um determinado local e pode ser também motivo de uma política pública não deixar eu desmatar um determinado local, ou seja, eu não posso estar plantando ali, produzindo alguma coisa, tá? Então, é escasso porque eu tenho um limite. Eu saio plantando daqui até Rio Pardo, eu vou chegar lá na beira do rio, eu não vou conseguir plantar, tá? Vou ter que transpor o rio lá, vou continuar plantando no outro local. Então, a gente tem uma limitação, tá? Ainda aqui no Brasil, ele é os principais produtores aí de alimentos do mundo. A gente tem muita terra disponível para plantação e tem países que acabam tendo que importar a grande maioria dos seus alimentos aí porque não tem recursos naturais disponíveis, não tem local para plantação, tá? O segundo fator de produção que a gente pode chamar aqui é o trabalho, ou a mão de obra, tá? Trabalho, mão de obra aqui, exatamente como esforço humano, tá? Seja físico ou mental, usado para produzir bens e serviços. Aqui é a mão de obra braçal, tá, pessoal? Pessoal que mete a mão na massa mesmo. E esse é um fator escasso também, porque o nosso dia, ele tem 24 horas. Essas horas de trabalho também, ela tem uma limitação, seja por imposição das leis trabalhistas, de costumes, então cada país vai ter um regramento específico, né? Então a gente tem 8 horas diárias aí, ao máximo de 2 horas, né, de hora extra, a limitação aqui no nosso país,
certo? Então, a empresa que quer produzir mais, ela, em 3 turnos, por exemplo, ela vai ter que contratar mais pessoas, tá? E por vezes essa contratação de pessoas, ela não tem pessoas suficientes para trabalhar, tá? Essas pessoas que trabalham, elas gastam tempo no trabalho também, e em contrapartida elas acabam tendo menos tempo para outras atividades, como lazer, por exemplo, né? Então aqui a gente sempre tem que estar fazendo uma ligação, porque se a gente está fazendo alguma coisa, a gente está deixando de fazer outras, né? E a gente pode trazer isso exatamente para a questão do nosso dinheiro, tá, pessoal? Se a gente utiliza o dinheiro para alguma coisa, a gente deixa de guardar ou de comprar outra coisa, né? Então a gente tem que sempre pensar aqui nessa questão da troca, nessa nossa disciplina, para a gente estar entendendo esses conceitos, né? Então, fator de produção, recurso natural, e o segundo, trabalho ou mão de obra. Ele é limitado, a mão de obra é disponível. A gente não pode chegar, por exemplo, como eu já citei, em Vera Cruz, e instalar uma empresa lá que vai precisar de 5 mil pessoas para trabalhar. Vocês acham que vai ter essa quantidade disponível lá de mão de obra? Não vai ter. Então, por isso que acaba sendo um recurso escasso. Tá? Comentei com vocês lá, os países que, nas crises migratórias lá, por vezes até acabaram aceitando a entrada de estrangeiros justamente porque a sua população ela foi envelhecendo, né, a qualidade de vida aumentando e o pessoal já estava aposentado, tá, e precisava de gente nova para trabalhar para manter a economia, né? Então isso acaba sendo um problema, né? Vocês devem lembrar que quando nós estudamos no colégio lá, né, bem no início lá, nós tínhamos uma pirâmide assim, né? Aí, principalmente no Brasil, nos países em desenvolvimento, hoje a pirâmide ela está mais ou menos assim, a pirâmide das pessoas, né? Embaixo a, a taxa de natalidade e em cima a taxa de mortalidade, né? Então as pessoas acabam vivendo mais hoje, né? Então aí muita coisa também no mercado mudou de produtos para criança, passou para produtos para idosos, né? E questões nesse sentido. Tá? Então, mão de obra é um item importante, um fator de produção importante a ser considerado aí quando do planejamento econômico, principalmente para implantação aí de uma indústria, por exemplo, de uma empresa que necessite aí um grande número de mão de obra, tá? Quando a gente fala mão de obra também, a gente pode lembrar, né, pessoal, que por vezes precisa de mão de obra qualificada também, né? Então não é simplesmente a gente pegar e colocar um monte de gente lá sem ter treinamento, sem ter qualificação. Um outro fator de produção é o capital físico, né? Então, o que é o capital físico? Então, são aqueles bens que a gente vai utilizar aí durante a produção, tá? Máquinas, prédios, equipamentos, estradas, computadores, caminhões, tá? Então, todos esses itens aí necessários para que as empresas funcionem, né? Então, esse capital físico é extremamente necessário. Pensem em vocês, como que a gente iria ter uma empresa, por exemplo, sem que a gente consiga comprar papel, tá? Papel folha 4, tá? Esse não foi um exemplo muito bom, porque a gente está praticamente numa geração que digitaliza tudo, né? Mas vamos supor que a gente precisa montar uma empresa aí e a gente não tenha computador disponível para comprar no país. Por exemplo, não tem e para trazer do exterior é muito caro. A gente teria um problema sério, não é? A gente não conseguiria. Como que a gente vai operacionalizar as coisas? Até pode ser que a gente conseguiria manter a nossa atividade lá, mas vocês acham que a gente vai ter competitividade com os outros países, com outras, ou se pegar aqui na cidade, né, com as cidades aí mais desenvolvidas, tá?
Então, capital físico é importantíssimo também, e isso faz com que os governantes se preocupem, né, quando atuam nessas questões de, principalmente, importação, né, de bens de capital, aí, que a gente chama de máquinas, de equipamentos. Então, tentar, por vezes, até mesmo subsidiar, né, para que essa tecnologia venha. Se nós não temos aqui desenvolvido, o ideal é que o país tivesse, né, desenvolvido conhecimento e tecnologia para desenvolver bens de capital, seria nota 10, né? Mas ainda a gente carece muito disso, né? E precisa que esses itens venham do exterior, certo? Então, quem tem contatos aí com pessoas que trabalham nas grandes empresas, a gente pode citar a Fumageira, a gente pode citar da empresa de metalurgia. Tem máquinas, por exemplo, que demandam uma certa manutenção, tem que vir mão de obra especializada do exterior para fazer manutenção nesses maquinários, que a gente não tem gente habilitada aqui para certas máquinas, né? Porque a máquina foi feita lá, então tem o pessoal que tem esse conhecimento lá fora, certo? Mas como a gente tem também o pessoal que trabalha na manutenção aqui e acaba se deslocando para os outros países para prestar esse serviço de manutenção, tá? Mas fica o alerta aqui, então, que o capital físico, ele é um dos fatores de produção importantíssimos, tá? E não só para máquinas e equipamentos. Vocês têm ali no exemplo, ó, lapiseiras, computadores, sejam quaisquer desses itens, tá, específicos aí que a gente utiliza, desde o nosso material de expediente, né? Então, essa transformação desses bens, a gente pode relacionar com a questão da industrialização. A gente sempre fala, né? Poxa, vamos industrializar o país, né? Só que a gente não pode esquecer, né? Que a gente é muito bom no agro, né? Antigamente a gente tinha essa questão, não, que o país tem que abandonar essa coisa de ser agroexportador e focar na industrialização. Hoje a gente já aprendeu bastante, né? Que essa questão da agro, nós somos um país agroexportador, tá? E a gente tem que ter o orgulho disso, e isso é o que nos manteve aí, principalmente no período de pandemia, tá? A gente só não esteve pior porque a gente praticamente alimenta aí a grande parte do mundo com essa produção que nós temos aqui, tá? E aí a gente tem que investir sim nessa industrialização também, para a gente não ter problema com essa questão do fator de produção aí do capital físico, né? E investir bastante aí na questão da tecnologia voltada para o agro, né? E a gente vem muito forte nisso, né? Então a gente tem que sempre que tem uma indústria que queira produzir uma mercadoria diferente para a região, a gente tem que acabar incentivando justamente por isso, né? Para a gente ter esses equipamentos, para a gente ter as próprias lapiseiras ali do exemplo, as borrachas que a gente utiliza aí no nosso dia a dia, né? Os computadores, caminhões, veículos, né? E a questão da infraestrutura também, né? Então, as estradas que são importantes aí para a gente estar escoando aquilo que é produzido também, tá? Então, vamos para o outro ali, o capital humano, tá? Então, o capital humano aqui, diferente da mão de obra que a gente viu no item 2 lá, o capital humano aqui ele está relacionado com a questão do conhecimento e da habilidade do trabalhador, tá? Então, a gente pega aqui, a gente tem até alguns exemplos bem específicos, né? Que para o cara ser cirurgião, ele tem que entender lá do corpo humano, da anatomia, e tem que dominar essas técnicas cirúrgicas, tá? Contador tem que entender de contabilidade, tá? O técnico lá de informática, ele tem que saber conhecer as peças lá do computador, tá? Então, essa questão do capital humano é importantíssimo também. Nós determinarmos, né,
Se nós tivermos poucos trabalhadores, por exemplo, hoje, médicos, tá? Se não me engano, atualmente no Brasil a gente tem um médico para próximo de 200 pessoas. Então a gente vê que já é um número bem expressivo, tá? Então isso no passado nós não tínhamos tanto, e talvez seja até por isso que a gente tem uma pressão muito grande, né, pessoal, dos conselhos aí de não deixar formar muitos médicos, né? Você sabe que quando a gente tem uma abundância de gente formada em determinada coisa, automaticamente o preço dos salários, se a gente pode chamar assim, mas da remuneração desse pessoal cai, né? Porque aí a gente vai chegando numa concorrência, né? Mas se não me engano é próximo disso, talvez seja até um pouco menos, uns 180 aí, um médico para em torno de 180 pessoas, tá? Então se de repente a gente busca aí esse número, mas em cima disso a gente consegue avaliar o quanto que precisa ou não precisa, né? Então, as políticas aí públicas, a gente tem que voltar para formar o quê? Nós precisamos mais médicos, nós precisamos mais advogado, já é um número mais absurdo ainda, vocês não imaginam quantos que tem, né? Porque o curso de Direito, ele também é muito buscado, mas para o cara passar num concurso, alguma coisa nesse sentido, né? Mas então essa questão da formação, quanto precisa? Porque pensem o problema que ia ser, né, tia? Se vamos fechar aí metade das universidades aí de medicina, nós íamos provavelmente ter um problema sério no futuro de falta de médico, de falta de atendimento, né? Então, é exatamente isso que está relacionado com a questão do capital humano, desse conhecimento, dessa formação específica, tá? E não precisa ser só na questão médica, né? Mas aqui a gente pode citar o exemplo aí, que nós até falamos já um pouco na aula passada também, é do Sistema S aí, que se preocupa também, né? Então a gente tem lá a formação do Senac lá de eletricistas, a gente tem a formação de, me fugiu o nome, de marceneiro, tá? Marceneiro, carpintaria, essas formações específicas aí que as empresas fazem contato com o sistema para manter essa formação, porque sabe que ali na frente o pessoal vai estar se aposentando, o pessoal vai estar saindo da empresa, vai estar mudando para o local e eles precisam de gente para trabalhar. Se não tiver essa mão de obra especializada, eles vão ter um problema. Se eles não tiverem esse pessoal com a formação, com esse conhecimento específico e com essa habilidade de como saber fazer, o que vai acontecer? A empresa vai parar, né? Então, aqui a gente entra nessa questão do fator do capital humano, tá? Então, a gente já viu 4, né? Primeiro lá, vocês lembram? Recursos naturais, mão de obra, capital físico, capital humano e o último, a capacidade empresarial, tá? Esse aqui pode ser bem polêmico, né? Então, o que quer dizer a capacidade empresarial, pessoal? Então, é o dono da empresa, ou melhor, é o dono do seu dinheiro, aquele que tem o plim-plim, ou não tem ainda, mas tem muita vontade de empreender e vai buscar o dinheiro emprestado lá no banco, na instituição financeira, e coloca esse recurso ou busca esse recurso para produzir um bem ou serviço e vai decidir de que maneira vai estar executando as atividades. Ele assume o risco, ele compromete o dinheiro e o tempo sem garantia nenhuma de lucro, tá? Mas ele, assim, tem uma expectativa de obter sucesso, né? Então, vejam só o quanto a gente tem que tratar bem, tá, esse pessoal, ou incentivar ou fomentar que eles realmente continuem exercendo essa atividade, porque é eles que vão movimentar a economia, ou seja, na geração de empregos, na
geração de tributos lá, o plim-plim que o governo gosta de arrecadar, certo? E depois isso é revertido em políticas públicas lá, né? Deveria ser revertido de uma forma talvez muito melhor, todos vocês vão pensar assim, né? Mas é assim que a gente faz esse círculo da economia funcionar, né? Então, olhem a importância que a gente tem, né? De pegar, então, essa capacidade empresária, por vezes, se ela está muito baixa, cabe o quê? Cabe o governo incentivar, tá? Governo que eu falo, seja em qual esfera, federal, estadual ou municipal, mas incentivar através do quê? Como a gente tem um exemplo agora, né? Do pessoal lá que a prefeitura abriu, não é o centro de incubação das empresas lá. Então, as empresas que pretendem, principalmente com enfoque aí, em tecnologia e inovação, eles vão ceder um espaço lá para essas empresas se instalarem e desenvolver uma atividade específica. Tá? Então, isso é fomentar. Por exemplo, a gente auxiliar esse empresário que está começando na atividade que posteriormente vai trazer renda e vai circular a economia na região, e eu pegar um prédio, por exemplo, público, ceder um local público para esse empresário explorar por um determinado período de tempo na contrapartida de geração de emprego e renda para o município, sabe? Então, políticas voltadas para esse incentivo, porque esse é um fator escasso, pessoal, porque olha só, o cara, ele tem que ter muita vontade, porque ele tem o dinheiro lá, o plim-plim, tá? Estou dizendo do cara que tem grana, e eu vou pegar e vou empreender, vou abrir uma empresa e vou tentar ganhar dinheiro com isso. Com isso eu vou gerar emprego, vou ter que contratar alguém, mas se o cara tem dinheiro, bastante dinheiro, para que ele vai ter essa dor de cabeça aí, se incomodar, podendo ter um monte de problema, né, numa expectativa de ter sucesso, mas ele também pode ter um fracasso. Então, olha só que por isso que acaba sendo um fator escasso, sabe, da gente pegar e ter esse convencimento dessa capacidade empresária. E mesmo que o pessoal de dinheiro não quisesse, mas aí a gente tem que possibilitar, seja através de financiamentos, da gente fazer chegar isso na mão dessa pessoa que tem muita vontade, mas não tem dinheiro, linhas de crédito que façam ele colocar essa vontade em prática. Então, também essas linhas de financiamento que a gente tem aí para os empreendedores, ela é voltada exatamente para isso, né? Porque senão já corta o sonho, né? Na hora, esse cara tem uma vontade muito grande, mas não tem dinheiro, pronto, então não vai sair nada. Mas aí o governo, ele lança essas linhas aí de financiamento justamente para isso. Não, eu tenho que dar um dinheirinho para o cara lá, um financiamento para ele conseguir abrir a empresa, daqui a pouco ele consegue contratar 2, 3, 4 pessoas, né? E aquela região lá, aquele município vai acabar se desenvolvendo com isso. Tá? Então, por isso que esse é o quinto aí fator, que é a capacidade empresarial. Tá? Certo? Ok, pessoal? Tudo certo até aí? Então, vamos lá. Aí a gente começa tratando de um conceito aí bem legal, que é a possibilidade de produção. Então, sempre lembrando, a gente está trabalhando com recursos escassos aqui, tá? Então, a gente tem uma limitação. Por exemplo, de mão de obra e matéria-prima. Então, para a gente decidir o que produzir, tá, a gente vai ter que determinar aquelas combinações de produtos possíveis que a gente tem. Conforme o quê? Disponibilidade dos recursos, tá, produtivos, mão de obra, matéria-prima, e do conhecimento que a gente tem, o know-how lá, conhecimento tecnológico, né? Então, por exemplo, aqui em Santa Cruz, o que vocês acham que o pessoal ia conseguir produzir? O pessoal entende de fumo aqui em Santa Cruz? De fumo? Entende de fumo, né? Isso aqui é um dos principais aí polos do fumo. Então, vamos produzir fumo aqui em Santa Cruz, né? Pô, vamos plantar cana de açúcar aqui em larga escala em Santa Cruz.
A gente consegue plantar cana-de-açúcar em larga escala? Não consegue, né? A gente não é mais, a gente até, o pessoal até planta ali para alimentar os bichos, para fazer uma cachaçinha artesanal lá, mas em larga escala a gente não tem nem propriedades para isso aqui, né? Então as nossas propriedades aqui, por vezes, elas são acidentadas, são pequenas propriedades, né? Então é difícil. Vamos deixar esse tipo de produção lá para o pessoal do Nordeste, né? Quem foi para aquela região sabe lá, porque pega o Pernambuco, Paraíba, e aquilo se vai, aqueles canaviais até próximo lá do Rio Grande do Norte, né? Então, lá sim é possível, né? Tá? Então a gente tem essa produção. Aqui não, aqui o nosso negócio é fumo, né? E o que mais que a gente pode fazer aqui, de repente, tem tecnologia da metalurgia aí, vamos produzir cadeira. A gente sabe produzir cadeira em Santa Cruz? Cadeira, sabe? Tem uma empresa grande aí que produz um monte de cadeira lá, de produtos para o verão, né? Não tem lá uma que faz um monte de coisa. Então vamos dizer, e vamos aproveitar esse exemplo ali então, ó, para a gente entender o que é o gráfico de possibilidade de produção. Mostra as opções da produção disponível para uma economia, dadas as diferentes combinações aí de quantidade de produtos que essa economia pode produzir. Então, nesse gráfico, a gente tem o que ali, pessoal? Alimentos e máquinas. Tá? Digamos que máquinas ali e alimentos a gente pode substituir por fumo e cadeira, por exemplo. E aí a gente diz o seguinte: se eu produzir 10 cadeiras, eu vou produzir 60 toneladas de fumo. Ó. Se eu produzir 10 milhões de cadeiras, eu vou produzir 60 toneladas de fumo. Agora, dada a quantidade de mão de obra que eu tenho e de matéria-prima, se eu produzir 20 milhões de cadeiras, eu vou conseguir produzir somente 30 toneladas de fumo. Então, vocês conseguem enxergar isso? Que, dada a mão de obra que eu tenho escassa e a minha matéria-prima disponível, agora eu vou pegar o exemplo mesmo do nome ali de máquinas e alimentos, ó. Se eu produzir 10 unidades de máquinas, vocês enxergam na linha ali das máquinas, eu vou produzir lá em cima, ó, 60 toneladas de alimentos, tá? Agora, se eu diminuir a minha quantidade de alimentos para 30, olha lá no gráfico onde ele cruza, ó, eu consigo produzir 20 máquinas. Eu aumento a minha produção porque eu tiro da produção de alimentos e passo a produzir máquinas. Então, essa possibilidade de produção, ela me diz exatamente isso. O quanto que eu consigo produzir dado uma combinação específica de mão de obra e matéria-prima entre alimentos e máquinas. Uma coisa legal que acontece aqui, que a gente pode usar para esse exemplo em Santa Cruz, a gente tem o trabalho de safra, né? Então o pessoal trabalha um período na fumageira e depois ele acaba indo lá basicamente para a MOR. Não é isso que acontece? O pessoal trabalha na safra num e numa safra noutra. Agora, digamos que a fumageira lá mudasse. Ela disse assim, não, agora eu preciso de vocês aqui o ano todo. O que ia acontecer com a MOR lá, será? Ia ter um problema grave, né? Ia ter um problema seríssimo, porque é automático, é uma grande quantidade de trabalhadores que sai do tabaco e vai para a produção lá da metalurgia, né? Nesse intervalo. Então tem meio que uma combinação. E a gente pode casar exatamente aqui com essa produção de alimentos e máquinas aqui no nosso exemplo, tá? Então, dada essa quantidade, se eu ficar todo mundo lá na produção do tabaco, eu provavelmente eu não vou conseguir produzir muitas máquinas ali. Então, o que acontece ali nesse gráfico é exatamente isso. Ó. Quando eu tenho 60 ali nos alimentos, eu estou na produção do tabaco. Tá todos os trabalhadores ali na safra do tabaco. E aí as minhas máquinas, lá na Mora, eu estou produzindo só 10 daí. Tá todo mundo lá. Quando acaba a safra do tabaco, a minha produção ali de tabaco diminui para 30 ali nos alimentos. E como o pessoal migrou lá para a Mora, por exemplo, a minha produção saltou de 10 para 20 máquinas daí.
Então é isso que acontece, sabe? É esse jogo de mão de obra disponível, ou de matéria-prima, ou de insumos, quaisquer que sejam, que a gente tem essa combinação, que consegue fazer esse jogo. Quanto que a gente consegue produzir? Então, isso nos mostra a curva de possibilidade de produção, né? As opções de produção disponíveis, tá? Diferentes combinações de quantidade de produto que a economia consegue produzir. Não sei se ficou claro isso para vocês. E aqui a gente pensa assim, que tipo de mudanças deslocaria a curva de possibilidade de produção? Então, como essa curva mostra as opções máximas de produção, né? Aqui nesse caso, como a gente tem o gráfico bidimensional, né? A gente tem 2 itens, alimentos e máquinas, mas pensem vocês numa economia, esse gráfico a gente teria milhares de produção ali disponível, né? Desde o setor de bens, de serviços, tá? Então a gente teria que pensar mais aqui para a gente entender um gráfico bidimensional, tá? Com 2 elementos. Então, o máximo da produção disponível, usando eficientemente todos os recursos em um determinado momento. Então, um aumento nos recursos deslocará toda a curva para frente. Então, se vocês notarem ali a setinha para frente, ó, o que significa aquilo? Tá? O que faria com que a minha possibilidade de produção aumentasse? Se eu aumentasse o número de trabalhadores, por exemplo. Se eu agora, de Santa Cruz, a gente recebesse, por exemplo, mais 20 mil pessoas para trabalhar em Santa Cruz. 20 mil pessoas se mudassem para cá. A nossa curva de possibilidade de produção em Santa Cruz, ela aumentaria. Porque a gente teria mais gente disponível para trabalhar. Certo? Aí a gente tem um deslocamento da curva naquele sentido. Ó. Então a gente pode dizer que a primeira curva ali é a nossa produção normal, e quando a gente tem aquele movimento para frente, quando a gente desloca a curva, a gente quer dizer que a gente inseriu mais um fator de produção ali, seja mão de obra, seja matéria-prima ou algum outro insumo, né, com que fez que a nossa produção aumentasse, tá? Caso a economia adquira mais recursos produtivos, recurso natural, mão de obra, capital físico, humano, capacidade empreendedora, poderá produzir mais de ambos os produtos. Como resultado, a curva de possibilidade vai deslocar para fora. Se houver o contrário daí, tá? Se a gente pegar aí, retirar ou diminuir um fator de produção, aí a nossa curva vai fazer o movimento contrário, ela vai se deslocar para a esquerda daí. Tá? Digamos que se a gente pegar o exemplo da pandemia, tá? Vamos usar a pandemia que estava na moda aí, né? Ainda continua. Digamos que a gente teve que fechar ou reduzir carga horária, né? Muitas empresas, ao invés de demitir, reduziu carga horária, tá? Dos trabalhadores. O que aconteceu com isso? A quantidade de produção, dado a redução do número de horas trabalhadas, a curva ali se deslocou para a esquerda. Porque aí a gente não conseguia produzir naquela quantidade de horas lá antes de nós termos a pandemia. Então, a possibilidade de produção, ela se deslocou para a esquerda. Ela diminui, ela tem menos capacidade produtiva, né? Se a gente tem uma perca muito grande no número de trabalhadores em Santa Cruz, a gente tem, agora todo mundo migrou lá para o Mato Grosso, tá? Foram tudo plantar lá no Mato Grosso agora, que me incentivaram, coisa que aconteceu no passado, agora tá voltando também, o pessoal está se deslocando para cá, que o pessoal tem conhecimento do tipo de plantação, enfim, vão explorar para lá. Um grande número de pessoas vai sair de Santa Cruz. Estou dando um exemplo hipotético aqui, tá? Não se apavorar, dizer, você falou que todo mundo vai sair de Santa Cruz, tá? Estou dando um exemplo hipotético, mas eventualmente a gente vê esse movimento aí que está
está acontecendo? Saiu um grande número de mão de obras daqui. Opa, capacidade produtiva, né? A curva de possibilidade de Santa Cruz, ela vai diminuir, vai deslocar para a esquerda até que a gente retome ou consiga trazer trabalhadores para cá novamente, né? Então, isso que a gente enxerga com a curva de possibilidade de produção. Certo? Tranquilo até aí? Posso seguir? Então, tá. Aqui falar um pouquinho de microeconomia e macroeconomia, tá? Para a gente entender. Então, a microeconomia, ela vai estudar aí as escolhas feitas pelas famílias, as empresas, os governos e de que forma essas escolhas vão afetar aí o mercado de bens e serviços, tá? Então, aqui é uma análise mais mais para dentro da empresa, para dentro do consumo das famílias. Então, entender o mercado e as possíveis mudanças, tomar a decisão gerencial e pessoal e avaliar a questão das políticas públicas, né, os programas aí relacionados ao governo. Então, isso a gente vai estudar, ou é estudado pela microeconomia. Já a macroeconomia, tá, vai estudar a economia do país como um todo, tá? Então ela é mais abrangente essa análise. Então a gente a gente acaba discutindo, né, exatamente aquilo que a gente enxerga, né? Muitas vezes se fala pouco de microeconomia, né? Até se fala bastante atualmente procura-se falar bastante em microeconomia na questão das finanças pessoais, principalmente nas escolas, né? Então, políticas aí da educação financeira, né? E também relacionados ao endividamento das famílias, enfim, das empresas, tá? Então, da microeconomia, mas a macro a gente fala como um todo. Então, quando a gente fala lá de desemprego, de inflação, déficit do orçamento, quer dizer, as contas públicas lá, se o governo gasta mais ou menos do que arrecada, então a macro vai explicar por que a economia cresce, se desenvolve e por que o crescimento econômico muitas vezes é interrompido, né? Então, é uma análise um pouco mais ampla, né? Entende como uma economia nacional funciona, entender os grandes debates aí sobre as políticas econômicas, né? E melhorar a capacidade de decisão sobre os negócios, aquilo que está acontecendo, né? Nesse grande mercado onde as empresas estão inseridas, as pessoas, né? Então, isso que a gente discute na macroeconomia. Então, para a gente entender um pouquinho, né? Aqui vocês vão ver, tá, pessoal? Acho que alguém chegou a fazer esses exercícios aqui ou não? Tá. Então, eu vou pedir que vocês deem uma olhada, tá, para a semana que vem, para a gente tentar corrigir. Então, 3 perguntas básicas de uma sociedade, a gente viu lá no início, recapitulamos hoje. Qual dessas 3 perguntas a curva de possibilidade de produção ajuda a responder? Tá? Então, eu falei bastante sobre possibilidade de produção. E como que um acidente que resultasse num extenso vazamento de óleo afetaria a curva de possibilidade de produção de um país? Tá? Então, a gente está falando aí vazamento de óleo, rios de água potável, recursos naturais, né? Então, o que vai acontecer com a curva de possibilidade de produção? Então, para vocês pensarem aí para a semana que vem, tá? E aqui eu vou começar a falar um pouco dos princípios, né? Custo de oportunidade, tá? O primeiro deles. Ele basicamente consiste no quê? Qual é o sacrifício que eu faço para mim obter uma determinada coisa? Tá? Então, ele nos traz essa noção, tá, do trade-off, tá? que os economistas lá norte-americanos definiram como a troca. Tá? Trade-off é a troca que a gente faz. Ele vai descrever o quê? A ideia, né, de que para a gente conseguir alguma coisa, a gente tem que acabar perdendo outra, tem que acabar abrindo mão de outra coisa, ou pelo menos parte, né, como a gente descreve ali, tá? Então a gente ganha, para a gente ganhar, a gente teria que perder, tá? Alguma coisa, justamente porque a gente tem recursos escassos, né? Então a gente compra um tênis, mas deixa de
fazer um churrasco para conseguir comprar aquele tênis, né? Então, principalmente hoje, né? A gente está nessa sinuca de bico aí, né? Então, na produção significa que quando a gente tem recurso escasso, a gente utilizar para produzir mais automóveis, então a gente vai deixar de produzir alimentos para a gente conseguir produzir os automóveis, né? Então, como eu dei o exemplo lá dos alimentos e da máquina, né? Se eu produzir mais alimentos, eu vou ter que produzir menos máquinas, dado uma quantidade limitada de recursos que a gente tem, né? Se a gente compra um computador, a gente usa esse dinheiro que a gente poderia usar para comprar outros bens, tá? Então, o princípio do custo de oportunidade que nos permite medir aí esses ganhos e perdas, né? Então, custo de oportunidade, para mim comprar um tênis, tá? Quanto que custa aquele tênis? Esse é o custo do tênis. Mas será que eu não tenho um custo maior naquilo que eu vou deixar de comprar para mim comprar aquele tênis, né? Então a gente tem que levantar essas outras hipóteses, isso que nos faz refletir essa questão do custo de oportunidade, não somente o custo do tênis em si, certo? Então, por exemplo, vocês estão estudando. O custo não é somente do pagamento da mensalidade. Ao invés de estar estudando aqui, vocês estão gastando o tempo de vocês também, que vocês podiam estar utilizando para fazer outra coisa. Então, tem uma série de outras questões envolvidas aí que a gente tem que levantar também, né? Então, isso que nos remete à ideia do custo de oportunidade, tá? O princípio marginal é um outro princípio, tá? Importante, ó. Ele diz o quê? Que a gente aumenta o nível de uma atividade, né? Se o benefício marginal, quando a gente fala benefício marginal, pessoal, a gente nos remete à ideia de uma unidade a mais, tá? Marginal, uma unidade a mais. Tá? Então, a gente diz que a gente vai avaliar essa atividade, né? Ou aumentar o nível da atividade se o benefício exceder o custo marginal. E se reduzir o nível de uma atividade, reduzir o nível da atividade, né? Se o custo marginal exceder esse benefício marginal. Então, se possível, a gente tem um conceito que diz que a gente deve igualar a receita marginal com o custo marginal. Isso é explicado por uma teoria que diz que aí a gente vai ter a maximização do lucro. O máximo de lucro possível é quando a gente igualar lá numas curvas que a gente traça a receita marginal com o custo marginal. Mas de maneira simples para a gente entender, né? É o seguinte, tá? A gente tem que avaliar se eu se eu produzir um item a mais e esse item vai gerar um aumento no custo em R$50 e a minha receita vai aumentar em 70, quer dizer que vale a pena eu produzir essa unidade a mais, porque eu ainda vou ter 20 de lucro, certo? Então, essa que é a ideia do princípio marginal. E ali, como finaliza, né, que o termo marginal vai indicar uma pequena mudança ou uma mudança incremental aí nessa produção. Então, uma unidade a mais. Tá? Aqui a gente vai ter uns exercícios de fixação também, que eu vou pedir para vocês fazerem para a semana que vem. Tá? Então, o custo de um curso superior é igual à soma das mensalidades, matrículas e livros? Verdadeiro ou falso? Para a gente refletir, pensar nessa ideia, né, de custo de oportunidade ali que eu passei para vocês. Suponha que uma nação selecione 1.000 jovens adultos para servir o exército. Qual é que é o custo de colocar essas pessoas lá no exército? É só o alimento e a farda que eles ganham? O que mais que tem envolvido por trás disso? Explica a lógica. Não existem almoços grátis. O que vocês acham? Tá? Ali a 7 e a 8.
Tá? Então, a gente tem ali um casamento do princípio marginal a 7 e o custo de oportunidade na 8. Então, a 7, se uma empresa acrescentar um terceiro ônibus entre duas cidades, custo total aumenta 100 e a receita total aumenta em 150. A gente pode acrescentar esse ônibus ou não? Vale a pena? E a 8 ali também para a gente avaliar essa questão do custo de oportunidade, se vale a pena eu ir até uma outra cidade lá buscar o meu carro novo ou não, tá? São questões para refletir. Vocês vão ver, tá, pessoal, que assim, essa disciplina, tá? Ela, por vezes, ela não tem uma questão totalmente certa, tá? Ou totalmente errada. Mas a gente tem que conseguir argumentar com esses conceitos que a gente vem trabalhando, tá? Então, esse é um porém, e a gente às vezes brinca, né? O pessoal da economia que diz assim, que normalmente as respostas elas começam sempre com um depende. Né? Então, quando a gente vai responder alguma coisa, depende, porque depende de uma série de fatores, né? Pode ser que a inflação está alta no Brasil, tá começando a reduzir agora, mas o Brasil vai mal? Depende. Como é que está a inflação no mundo? Se a inflação no mundo está baixa e no Brasil está alta, o Brasil vai mal. Então depende de uma análise de vários fatores para a gente determinar isso, né? Então isso que a gente vai avaliar e essas questões vai abrir um pouquinho a mente de vocês aí, tá? Só para terminar a questão dos princípios aqui, tá? Do retorno decrescente. Então, quando a gente tem a produção de um bem, tá? Com 2 ou mais insumos e somente a quantidade de um deles seja aumentada, enquanto os outros permanecem fixas, tá, pessoal? A produção vai aumentar uma taxa decrescente. O que quer dizer isso? Pensem vocês que a gente tem um funcionário e uma máquina de Xerox. Uma Xerox, barbaridade, não é Xerox que fala, a Xerox é antigamente que o pessoal chamava aquelas máquinas, mas a gente tem um computador. Tem um computador para trabalhar e um funcionário. Esse computador, esse funcionário ele vai estar produzindo. Vamos dizer que ele faça 10 relatórios por dia. E aí a gente pensa assim, não, mas eu preciso de 20 relatórios por dia. Eu contrato mais uma pessoa só. Aí eu tenho 2 funcionários, só que eu aumentei somente um fator, um insumo, que é o funcionário. O computador somente tem um. O que acontece? Eu vou ter que dividir o computador com esse outro funcionário a mais. Então, a minha produção total ela vai aumentar. Eu vou produzir mais de 10 relatórios por dia. Porém, a produção individual, a gente vai ter um retorno decrescente. Por quê? Um funcionário agora vai ter que fazer um relatório e emprestar para o outro. Então, a produção total vai aumentar, mas o que um funcionário vai produzir não é mais 10 relatórios por dia, cada um vai produzir 8, porque um tem que emprestar o computador para o outro. Então, isso que a gente trata no princípio dos retornos decrescentes. Certo? E o princípio da externalidade, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui qual. Eu vou até o da externalidade hoje, e aí depois a gente retoma ele. O da externalidade é o seguinte: que tudo aquilo que a gente produzir, tá, a gente vai causar um reflexo para outras pessoas. Tá? E a gente vai chamar isso de custo ou benefício. Tá? Então, basicamente, vai ter algum reflexo. Tá? A gente tem ali, podem ter reflexo, mas essa externalidade vai ocorrer quando pessoas alheias são afetadas por ela. Que, como exemplo, a gente tem a fumaça de cigarro é um custo de externalidade. O cara que fuma lá, ele tem, mas a gente tem o fumante passivo, que ele acaba jogando aquela fumaça no ambiente ali,
tá? E vai acabar prejudicando outras pessoas, certo? Isso é chamado custo de externalidade. O benefício de externalidade é o contrário, é quando ele não prejudica outras pessoas, mas ele beneficia. Então, como exemplo, a gente tem uma pesquisa científica, a vacina, por exemplo, a produção. O cara descobriu a vacina lá, ele vai fazer uma produção em massa e vai beneficiar um grande número de pessoas. Então, isso é um benefício de externalidade. Já o custo de externalidade é uma coisa ruim quando acaba prejudicando outras pessoas. Certo? Deixa eu fazer rapidamente a chamada aqui. Carolina da Silva. Daniela Carvalho dos Santos. Daniela não. Adriana dos Santos está aí, né? Arilda. Oi. A Gabriela Borges. A Daniela Campos. O Matheus Domingues. O Matheus, eu acho que estava, ele saiu um pouquinho. A Camille Machado. Aqui. A Karine Carvalho. A Larissa Silva. A Franciele Costa. Aqui. O Josué Santos. A Morgana. A Emily. A Luana. A Aline Graloff. A Aline Jacques. Oi, aqui. Então tá bueno, pessoal. Peço que vocês tentem fazer essas atividades para a semana que vem. Oi. Você falou meu nome, desculpa, meu filho falou bem na hora, eu não consegui entender. Tranquilo, eu vi que tu estava aí, eu já marquei aqui. Tá? Aí eu só vou pedir que vocês daí, pessoal, tentem fazer as atividades, tá? Para a semana que vem a gente discutir e a gente poder trocar ideias, tá? Certo? Não precisa entregar, é só para fazer para a gente discutir em aula, tá bem? Uma boa noite aí, eu fico à disposição, eu acho que já vai cair a conexão aí, tá? Boa noite. Precisarem aí, mandem mensagem aí, por favor. Beleza.